O privilégio feminino que ninguém ousa discutir. A arquitetura do tribunal invisível. Você está em um tribunal, mas não sabe. Cada interação, cada conflito, cada término, você está no banco do réus. O juiz, o júri e o promotor são a narrativa social moderna. E o veredito, inaveravelmente, é o mesmo: culpado. Você já sentiu isso? A sensação de que, não importa o que aconteça em um relacionamento, a responsabilidade final, o peso da falha emocional, sempre recai sobre você? Se você trai, você é um canalha sem caráter. Se ela trai, foi porque faltava algo na relação, porque você não a supriu emocionalmente. Sua falha. Se você termina, você é frio, egoísta, incapaz de se comprometer. Se ela termina, ela é corajosa, está se priorizando em uma jornada de autodescoberta. Seu dever era tê-la feito feliz. Se você está com problemas financeiros, você é um fracassado. Se ela está, você precisa ser o porto seguro. Este não é um vídeo de ódio, é um vídeo de clareza. Hoje, vamos nomear a força invisível que te mantém acorrentado: o privilégio afetivo feminino. Um sistema de 2 pesos e 2 medidas, tão arraigado em nossa cultura que a maioria dos homens o aceita como a ordem natural das coisas, enquanto ele silenciosamente destrói sua autoestima e sua sanidade. Nós não vamos te ensinar a culpar as mulheres. Nós vamos te ensinar a se recusar a participar do julgamento. Se você está pronto para abandonar o banco do réus e reivindicar a sua soberania emocional, faça o seu compromisso. Se inscreva no modo soberano para dominar a arte da guerra psicológica. E deixe seu like para selar sua entrada neste conselho de homens livres. O protocolo começa agora. Ato 1. A gênese da culpa. A arma da responsabilidade afetiva. O conceito de responsabilidade afetiva era, na sua origem, nobre. Significava ser honesto e claro sobre suas intenções. Mas, como muitas ideias nobres, ele foi sequestrado e transformado em uma arma. Hoje, a responsabilidade afetiva se tornou uma ferramenta de mão única, usada para responsabilizar o homem pelas emoções, reações e felicidade da mulher. Você é considerado responsável por prever as necessidades dela, mesmo que ela não as comunique. Gerenciar o estado emocional dela, como se fosse um terapeuta não remunerado. Nunca causar nenhum tipo de desconforto ou dor, mesmo que o crescimento exija atrito. Essa mentalidade de que o homem é, por padrão, o responsável pela falha está em todos os lugares. Às vezes de forma sutil, outras vezes de forma explícita ou até mesmo em uma brincadeira. Observe como essa lógica funciona na prática. Homens. Eu tinha um marido, tava ruim. Eu me divorciei, tava ruim. Arranjei um namorado, tava ruim. Terminei o namoro, tava ruim. Arranjei os contatinhos, ficou ruim. Onde tá o problema? Em todos eles, óbvio, né? Em todos eles. Óbvio. A narrativa é clara. Pode ser uma brincadeira, mas a falha em série de múltiplos relacionamentos nunca é um reflexo de suas próprias escolhas ou comportamentos, mas sempre um defeito nos homens que passaram por sua vida. Ele se torna o culpado perpétuo. E você, ao ouvir isso, é programado para aceitar essa culpa. O homem soberano entende que essa versão de responsabilidade afetiva é uma fraude. É a moralidade de escravos de Nietzsche em ação, uma arma dos emocionalmente frágeis para controlar os fortes através da culpa. Ele a rejeita e, em seu lugar, ele adota um princípio muito mais poderoso. Ato 2.
a responsabilidade radical soberana. O homem soberano não foge da responsabilidade. Ele a redefine. Ele pratica a responsabilidade radical. Isso significa que ele é 100% responsável por 3 coisas, e apenas 3 coisas. Suas intenções, ele age com integridade e clareza, suas palavras, ele fala a verdade, mesmo que seja difícil, e suas ações, ele cumpre o que promete. Ele é 0% responsável por as emoções dela. As emoções dela são o reino dela. Ele pode ter empatia, mas não é seu trabalho gerenciá-las. A interpretação dela, ele não pode controlar como ela vai interpretar suas palavras ou ações. Ele é responsável pela mensagem enviada, não pela mensagem recebida. A felicidade dela. A felicidade é um trabalho interno. É arrogância acreditar que você pode fazer alguém feliz. Ele pode contribuir para um ambiente feliz, mas a felicidade dela é responsabilidade dela. Essa distinção é a sua libertação. Quando você entende que sua jurisdição termina onde a dela começa, a culpa perde o poder sobre você. Você para de andar em ovos, você para de se desculpar por existir, você se torna livre para ser um homem autêntico, com limites claros e uma espinha dorsal de aço. O protocolo de execução e a vitória soberana. Na primeira parte, nós diagnosticamos a doença, o privilégio afetivo e a arma da culpa, e revelamos o antídoto, a responsabilidade radical soberana. Agora, vamos ao manual de operações. Como você aplica isso no campo de batalha dos relacionamentos modernos? Ato 3. O protocolo de imunidade à culpa. Cenário 1. Ela te acusa de não suprir as necessidades emocionais dela. A reação do homem comum. Me desculpe, o que eu posso fazer para melhorar? O que você precisa? Ele aceita a culpa e se torna o servo. A resposta soberana. Eu ouço que você está se sentindo assim. Minha intenção é sempre ser um bom parceiro. Se houver alguma coisa específica que você queira comunicar, estou aberto a ouvir. Mas eu não sou responsável por adivinhar suas necessidades. A comunicação clara é uma via de mão dupla. A psicologia. Você valida o sentimento dela sem aceitar a culpa. Você estabelece um limite e joga a responsabilidade da comunicação de volta para ela. Cenário 2. Ela te culpa pelo término, dizendo que você era emocionalmente indisponível. A reação do homem comum. Ele entra em pânico, passa meses se torturando, acreditando que ele é o problema. A resposta soberana para si mesmo. Eu fui honesto com as minhas intenções. Eu agi com integridade. A incompatibilidade não é uma falha moral de ninguém. A narrativa dela sobre mim é a história que ela precisa contar para si mesma. Não é a minha verdade. A psicologia. Você se recusa a aceitar a narrativa dela como um fato. Você se mantém fiel à sua própria avaliação de suas ações. Você se desapega da necessidade de ser o bonzinho na história dela. Essa narrativa de culpa masculina fundamental não é apenas social. Ela busca até justificativas históricas e teológicas. Observe como essa lógica se manifesta de forma quase caricata para isentar a mulher de qualquer agência e colocar o homem como a origem do caos. Homem não deveria nem nascer. KKK. Olha, se a gente for parar pra ver, Mike, o homem, ele foi o primeiro e único erro de Deus. Porque assim, para quem vê a biologia, para quem estuda ciências, para quem estuda tudo, esse mundo de vida assim, tinha tudo para dar errado o planeta. Mas a única coisa que Deus olhou quando tudo terminou, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Logo depois ele faz a mulher.
E aí tem muita gente que coloca a culpa em Eva, mas quando as coisas dão errado, Deus não vem falar com Eva. Deus vem falar: Adão, cadê você? Porque o homem, ele sempre foi o responsável pelo caos. Então Deus não vem atrás da Eva e nem coloca a culpa em Eva. Porque o negócio todo era o Adão. Como é que é? O homem sempre foi o responsável pelo caos. Esta não é uma análise teológica, é a confissão de uma mentalidade. Uma mentalidade que busca a todo custo se isentar da responsabilidade e colocá-la, por decreto quase divino, sobre o homem. E quando você é confrontado com essa mentalidade, cenário 3, ela te chama de tóxico ou narcisista por estabelecer um limite. A reação do homem comum, ele entra em pânico, ele recua do limite, tenta provar que não é tóxico e entrega o poder. A resposta soberana? Nenhuma. O silêncio. Um homem que sabe que não é tóxico não sente a necessidade de debater isso. Tentar se defender de uma acusação manipuladora é validá-la. Seu silêncio e sua firmeza no limite são a resposta. A psicologia. Você entende que certas palavras se tornaram armas no arsenal da manipulação moderna. Você se recusa a participar de batalhas semânticas. Você foca em ações, não em rótulos. Arto 4. O payoff, a atração pela força. O que acontece quando você para de jogar o jogo da culpa? Paradoxalmente, você se torna mais atraente. A mulher, em seu nível mais primal, não é atraída por um homem que ela pode controlar com culpa. Ela pode usar esse homem, mas ela não o deseja. Ela o vê como fraco, como um filho a ser gerenciado. Ela é atraída pela força, e não há força maior do que a de um homem que é o mestre de seu próprio quadro moral. Um homem que não pode ser chantageado emocionalmente. Um homem cuja validação vem de dentro. Sua recusa em ser o réu no tribunal dela o eleva instantaneamente. Ela pode até ficar com raiva no início, frustrada por sua arma ter perdido o efeito. Mas por trás da raiva, o respeito começa a crescer. E o respeito é o solo onde a verdadeira atração floresce. Ela percebe que você não é como os outros, que você tem uma espinha dorsal, que você é um homem, não um projeto de aprovação. Conclusão final. A culpa é a corrente invisível que te mantém de joelhos. O privilégio afetivo feminino não é uma conspiração. É uma falha na programação cultural que você tem o poder de rejeitar. Pare de pedir desculpas por sua existência. Pare de carregar o peso da felicidade de outra pessoa. Pratique a responsabilidade radical. Seja o senhor de suas intenções, palavras e ações. E entregue as emoções, interpretações e felicidade dela de volta para sua legítima dona, ela mesma. Quando você se recusa a ser o réu, você não se torna o vilão. Você se torna o rei. Um rei que não governa pelo medo, mas pela integridade inabalável. E nesse reino, a culpa não tem permissão para entrar. Se você está pronto para quebrar as correntes da culpa e reivindicar sua soberania emocional, clique em curtir para assinar sua declaração de independência. E se você está comprometido em se tornar um homem que não pode ser manipulado, se inscreva no modo soberano. Agora, a pergunta final. Comente abaixo. Qual foi a situação em que você mais se sentiu injustamente culpado em um relacionamento? E como a responsabilidade radical teria mudado o jogo? A liberdade começa quando você para de se defender. Até a próxima.